Quero, de antemão, pedir perdão. Ontem, nós tivemos o nosso batismo. Pode aplaudir o Senhor, né? Uhul! Foi um momento muito especial lá no canal de Itaipu. A gente fica muito feliz toda vez que vemos pessoas passando pelas águas. Porque não tem decisão melhor do que entregar a nossa vida a Jesus e ser lavado pelo sangue dele e ter os nossos pecados perdoados e a nossa vida completamente transformada, porque é isso que uma vida com Jesus faz com a gente. E aí você vai perguntar, mas por que você está pedindo perdão? Porque ontem eu ainda brinquei assim, falei, terminou o batismo, eu não tirei a roupa do batismo e fiquei o dia inteiro com a roupa do batismo. Eu falei assim, eu não fico resfriado não, esse negócio bate em mim e é como se nada tivesse acontecido. Corta, para eu não ter dormido à noite e estar todo entupido e cheio de dor no corpo. Então, eu peço perdão já de antemão, se em algum momento eu precisar fazer algum tipo de movimento não tão educado assim, que eu não faria na frente de ninguém, mas como estamos aqui nessa noite, vou precisar fazer. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos falar sobre a história muito conhecida de uma mulher chamada, a gente conhece a história dela como a mulher do fluxo de sangue. E eu também tenho uma pergunta para você. Quantos aqui trouxeram a sua Bíblia de papel? Amém? A gente está no nosso projeto de Bíblia de papel, para que a gente não seja distraído por qualquer outra coisa. Aí você fala, pastor, mas você está no celular agora. Por quê? O tablet parou de funcionar. E aí a gente depende da graça de Deus, sim, para compartilhar da palavra, mas também tem o nosso esboço bíblico que nos auxilia a trazer a mensagem, que eu vou tentar abrir aqui no meu telefone. Mas vamos ler a palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24, que diz o seguinte: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Em algumas versões vai falar que era uma mulher que havia 12 anos e estava com um fluxo de sangue. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Em algumas versões vai falar que dele havia saído virtude. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou? Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. O versículo 34 continua. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite nós clamamos a Ti. Fala com a gente. Ministra, Senhor, aos nossos corações de forma pessoal, de forma que opere em nós uma mudança genuína, que gere em nós uma mudança verdadeira. Nós desejamos ser tocados pelo Senhor, nós desejamos ser transformados pela Tua palavra. Nós sabemos que a Sua palavra, Pai, ela cura, ela liberta. E hoje desejamos ser libertos. Libertos e livres em Ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele vai falar, dentre muitas coisas, sobre a expectativa de um encontro. De uma mulher que, por 12 anos, ela estava sofrendo de uma doença que a tornava impura. Porque o Antigo Testamento vai dizer, como um ritual de purificação, que toda mulher com fluxo de sangue, ela deveria ficar afastada de todos. Ela saía do acampamento, precisava ficar ali separada, até que aquele fluxo passasse. Ela era impura. E por ser impura, ela não poderia de forma alguma estar no lugar que estava. Ela não poderia estar no meio de uma multidão. Ela não poderia estar no meio do povo. Mas esse texto, ele tem para a gente, além dessa convicção de às vezes estar em lugares em que nós não poderíamos estar, mas porque cremos que o Senhor pode nos transformar, ali estamos. Essa mulher, ela tem uma fé ousada. E ela tem uma fé ousada porque não era comum as pessoas tocarem em Jesus para serem curadas. Era o contrário. Se a gente for seguir no texto, a partir do versículo 25, a gente tem o oposto disso. Tem a filha de Jairo que está doente e o pedido é: vá até a minha filha, toque nela e ela será curada. Está dizendo, você precisa, Jesus, tocar nela, para que ela seja curada. Mas a fé dessa mulher é tamanha que ela não crê somente que Jesus pode curá-la se tocar nela, mas ela crê que se ela tocar tão somente no manto de Jesus, ela poderia ser curada. Tamanha a convicção daquilo que ela tinha, que Deus poderia fazer na vida dela. E talvez o que falte em nós hoje é a convicção de que Deus pode mudar a nossa vida. E que nós, ao encontrarmos com Cristo, podemos ter a nossa vida totalmente transformada. Às vezes a gente se coloca numa posição de esperar Deus fazer algumas coisas, sim ou não? Porque se Deus quiser, virou até um mantra para o cristão, dizendo, se Deus quiser vai acontecer, mas a gente acaba se eximindo da responsabilidade daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Porque às vezes nós estamos orando por coisas que Deus já liberou e Deus disse que vai fazer, mas nós estamos esperando Deus fazer. Senhor, que seja feita a vontade de Deus. Mas e se chegou o momento de você ir ao encontro com Deus e fazer acontecer a vontade dele que já está liberada no céu? A palavra de Deus lá em Daniel vai dizer, eu já havia liberado desde quando você começou a orar, mas havia o príncipe da Pérsia no mundo espiritual atrapalhando aquilo que eu queria fazer, mas você se pôs de joelhos, você orou, você jejuou, e os anjos guerrearam em seu favor.
Às vezes os milagres não chegam na nossa vida porque nós estamos guerreando pouco e esperando muito. Às vezes a gente está esperando a conversão de alguém, às vezes está esperando alguma coisa acontecer. Mas e se Deus está falando para você essa noite? É o tempo de você parar de esperar, mas de vir ao meu encontro. É o tempo de você parar e esperar e achar que se Deus quiser vai acontecer e começar a declarar: Deus quer e eu vou me posicionar para que aconteça. Mas a primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos parar de colocar a expectativa daquilo que nós esperamos no lugar errado, em pessoas erradas. 12 anos aquela mulher sofria de um fluxo, de uma hemorragia constante e nada melhorava. Ela tinha gastado tudo que tinha para ser curada e ela não havia sido. Expectativa no lugar errado. Talvez você ainda não tenha alcançado aquilo que você tanto precisa, porque a sua expectativa está no lugar errado. A sua expectativa às vezes está em pessoas erradas. A sua expectativa às vezes estão em situações que você acha que vão resolver a tua vida. E enquanto a sua vida a sua expectativa estiver no lugar errado, pode ser que você não receba aquilo que tanto você tem pedido. Você vai concordar comigo que o desejo de Jesus era curar aquela mulher, sim ou não? Se não fosse, ao tocá-lo, não teria sido curada. Mas se foi curada, era da vontade de Deus. Então por que será que por 12 anos aquela mulher padeceu de um milagre e não teve? Expectativas no lugar errado. Que a sua expectativa nessa noite saia do lugar errado e vá para o lugar certo, que é a vontade de Deus. Eu fiquei muito feliz nessa manhã, porque ao compartilhar essa palavra, no final dela, uma pessoa veio falar comigo e falou assim: pastor, eu havia gerado uma expectativa, mas eu entendi que a minha expectativa precisa estar no Senhor, porque sendo da vontade dEle vai acontecer. Porque sendo da vontade dEle, Ele vai operar. E a gente precisa entrar nesse lugar, de ter as nossas expectativas no lugar certo, no momento certo, da forma certa. Não é o seu trabalho que vai assegurar o seu futuro. Tampouco não são os relacionamentos, bons relacionamentos, que vão te assegurar o seu futuro. Mas se você estiver no Senhor, o Senhor vai te colocar em posições e em lugares que você naturalmente não conseguiria. E às vezes você está tão preocupado em estar em determinados lugares, que quando você consegue chegar lá, você vê que não era nada daquilo que você esperava. Que não te traz o retorno e o benefício que você tinha expectativa. Aquela mulher buscava os médicos atrás de cura, e ao invés de cura ela piorava. Às vezes você está alcançando aquilo que tanto desejava, mas ao invés de melhorar você está piorando. Ao invés de começar a viver aquilo que Deus tinha para você, aquilo que Deus tem para você, você está piorando. E ao invés de estar mais perto de Deus, você está mais distante dEle. Eu não quero dizer aqui sobre o trabalho que você tem ou os relacionamentos que você tem compartilhado, mas eu preciso te dizer que a sua expectativa não pode estar em nada disso, mas a sua expectativa precisa estar no Senhor, porque é Ele quem faz o impossível acontecer. É dele que você precisa. Então coloque a sua expectativa no lugar certo. Pare de colocar as suas expectativas nos lugares errados. A segunda coisa que esse texto chama atenção é o que está escrito no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou sua veste, tocou o seu manto. Havia uma multidão ali que muito provavelmente
impedia aquela mulher de chegar até Jesus. Eu fico imaginando, por ser uma mulher impura por tantos anos, e muito provavelmente as pessoas já a conheciam, e ainda assim, ela não se preocupou com aquilo que iriam falar, se ela poderia estar naquele lugar ou não. Às vezes, para a gente viver um milagre, além de gerar a expectativa na pessoa certa, a gente vai precisar vencer as adversidades. Nem todo mundo que está à sua volta vai entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes você está tomando posições, você está decidindo seguir alguns caminhos, e nem sempre as pessoas que estão contigo dentro da sua casa vão entender aquilo que Deus está direcionando, aquilo que você crê no seu coração que Deus é capaz de fazer. Mas você não pode deixar que as adversidades e os cenários negativos roubem de você a convicção daquilo que só o Senhor pode fazer. Não caia na armadilha de olhar para as circunstâncias e crer que elas são maiores do que aquilo que Deus pode operar na sua vida. Eu fico olhando e me lembrando da história de Pedro. Pedro estava lá no barco com os discípulos, Jesus veio andando pela tempestade, e no primeiro momento, quando todos acharam que Cristo era um fantasma, Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, me faz ir até você. E ele começa a andar sobre as águas. Mas o que faz Pedro afundar nada mais é do que olhar para as adversidades. Às vezes a gente está no meio do milagre, às vezes Deus está fazendo, às vezes Deus está operando, mas a dúvida plantada no nosso coração nos faz afundar no meio do caos que nós estamos vivendo. No livro de Tiago vai dizer: não duvide, creia. E o Senhor está mandando eu te dizer essa noite. Hoje eu estou falando muito isso, né? Talvez seja uma palavra liberada dos céus para cada um aqui nessa noite. Não duvide, creia. Coloque a sua expectativa no lugar certo. Alinhe o seu coração com aquilo que Deus quer fazer. A partir disso, não olhe para as adversidades, não tenha dúvida daquilo que o Senhor pode operar e fazer na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Não fique preso nas circunstâncias, nós não somos circunstanciais, nós não podemos levar a nossa vida com base nas circunstâncias, mas precisamos levar a nossa vida crendo que o Senhor tem poder para fazer. Às vezes você vai ver alguém começar a caminhar na fé, e às vezes essa pessoa vai desanimar, vai querer parar, vai querer desistir. Ei, não duvide daquilo que Deus começou a fazer. Não importa se você está orando 5, 10, 15, 20, 30 anos. Se o Senhor liberou uma palavra, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele tem poder para fazer acontecer. Não creia mais nas adversidades do que em Deus, porque as adversidades são passageiras, mas o nosso Deus é eterno. O nosso Deus, Ele não é suscetível à mudança como somos. O nosso Deus é um Deus constante. Então aquela mulher, ela não deixou que a adversidade atrapalhasse ela de viver um milagre. Não havia multidão capaz de afastar aquela mulher de viver um milagre. Eu preciso te perguntar, será que tem alguma multidão, alguma adversidade, tentando tirar você da rota do milagre que o Senhor quer fazer na sua vida? Você precisa se perguntar. Se você está mais perto de viver os milagres do Senhor, estando na direção certa, colocando o seu coração no lugar certo, ou se você tem se deixado levar pelas adversidades que estão ao seu entorno. Como eu disse,
Não creia mais nas adversidades do que no poder de Deus. Como alguns sabem que eu compartilhei aqui, dia 28 de julho, o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito de mudança. O Senhor vai fazer uma mudança. E a gente começa a calcular as mudanças que Deus vai fazer. A gente começa a colocar dentro da nossa própria expectativa natural aquilo que Deus é capaz de fazer, aquilo que Deus pode fazer. E agosto e setembro têm sido meses de mudança completa. Desde mudança de casa, desde sair do meu emprego, até a chegada de um novo filho. E aí, quando me perguntaram assim, você está feliz? Minha sogra perguntou, foi uma das primeiras a saber. Ela me mandou mensagem e falou, e aí, Adriana, você está feliz? Eu falei para ela, sogra, eu confesso que eu estou mais preocupado nesse primeiro momento do que feliz. E o Senhor já liberou uma palavra sobre a minha vida, dizendo, não creia mais nas adversidades, naquilo que eu estou fazendo na sua vida. Eu te disse que haveria mudanças. Se prepare para as mudanças que eu vou fazer, porque elas ainda não terminaram. Creia naquilo que eu comecei a operar na sua vida. E talvez você deva sair aqui nessa noite, crendo que as mudanças que o Senhor começou a operar na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai te sustentar. Porque as mudanças que Ele gera em nós, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos surpreende. O Senhor nos faz superabundar naquilo que antes faltava. Então, se de repente na sua casa, você olhava e falava assim, Senhor, eu estou indo para a sua casa, estou indo para a igreja sozinha. Não desanime, porque um dia você vai declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aqui, na verdade, serviremos não, você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Creia nisso. Não olhe para as adversidades e para as lutas. Olhe para o Senhor. O salmista vai dizer, de onde vem o meu socorro? E aí, se a gente olhar para lá, o meu socorro vem do monte. Não, a gente olha crendo que o Senhor está vindo na nossa direção. Não é o monte que vai nos socorrer, mas é a própria presença do Senhor vindo na nossa direção, sustentando a gente naquilo que a gente precisa. A terceira coisa, a terceira lição que o texto nos ensina é que ao encontrar com Deus, nós precisamos entender e crer naquilo que Ele pode fazer. Olha o que está escrito no versículo 28. Diz o seguinte, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vem até aqui, qual é a sua expectativa do que Deus vai fazer? Será que a sua expectativa é que você vai ouvir os louvores que você quer? Será que a sua expectativa é saber se o louvor vai estar alto, se o louvor vai estar baixo, se a igreja vai estar cheia, se a igreja vai estar vazia? A expectativa é para saber se a palavra vai ser legal, se o fogo vai descer ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a sua expectativa estiver naquilo que é natural, você não vai viver o sobrenatural. Enquanto a sua expectativa estiver naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar, às vezes naquilo que você pode sentir, de forma natural, o que é sobrenatural, às vezes não vai ser lançado sobre você.
Porque os seus olhos estão olhando para aquilo que naturalmente você pode ver e alcançar. E Deus está mandando você olhar para aquilo que você não consegue alcançar, aquilo que você não consegue fazer. Aquela mulher havia 12 anos e sofria de hemorragia, e ela cria: se eu tocar no Senhor, ali eu serei curada, ali eu serei sarada. Ela não estava olhando naquilo que Jesus estava fazendo, ela não estava olhando para a multidão, mas ela estava tão somente olhando no toque sobrenatural dos céus que poderia ser liberado sobre ela. A gente precisa parar de olhar para aquilo que é natural e começar a andar no sobrenatural. Começar a crer aquilo que os meus olhos não são capazes de enxergar ainda. Hebreus 12 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que não vemos. Se você vê, não é fé. Se você vê, não aumenta a sua fé. Se você vê, não aumenta o seu nível de dependência de Deus. Para você começar a crer, para começar a ter um nível de fé aumentado, você precisa parar de ver com os olhos naturais e começar a declarar no mundo espiritual aquilo que ainda não aconteceu. É isso que é o profético, é você declarar aquilo que ainda não aconteceu. É de você olhar para Deus e falar: Senhor, eu creio que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu não consigo ver naturalmente o milagre, mas eu creio que no mundo espiritual o Senhor já liberou o milagre sobre a minha casa. A fé é a certeza daquilo que não podemos ver, mas era a convicção daquilo que Deus pode fazer. Aquela mulher, ela havia colocado expectativa no encontro. Se eu tão somente tocar no Senhor, eu serei curada. A sua cura precisa depender do Senhor. Não é depender de fulano, de ciclano, de beltrano, mas é depender de Deus. Eu me lembro também da história de José. José, ele não tinha nenhum network bom, pelo contrário, era escravo. Ele não buscava estar nos melhores lugares. Ele não buscava estar nos melhores relacionamentos, pelo contrário. Era até um pouco imaturo. Porque eu fico pensando, se meu irmão fala para mim: você vai me adorar? Eu falo: se manca. Não é verdade? Oh. Não sei porque falei de José, mas vamos lá. Não sei mesmo. Mas José, ele não estava preocupado com aquilo que ele poderia viver e receber, pelo contrário. Ele foi colocado, vendido como escravo. Por que eu falei sobre isso? É porque, na verdade, você não pode depender daquilo que você pode fazer. Porque o que José poderia fazer era ser preso e um escravo. E, na verdade, ele terminou a sua vida governando e preparando um terreno para os seus. O que eu quero dizer com isso é que a sua expectativa precisa estar no Senhor, crendo que só Ele pode te levar nos lugares não que você quer, mas no lugar que você precisa. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida não é só sobre você, mas é sobre aqueles que Ele quer abençoar à sua volta. É aqueles que Ele também quer operar um milagre. Então você precisa, ao chegar nesse lugar, ao chegar à presença de Deus, a chegar na casa de Deus, você precisa colocar as suas expectativas nele, naquilo que só Ele pode fazer. A quarta lição que o texto nos ensina é o que a gente vê nos versículos 30 e 31. Que diz: responderam os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Sabe o que esse texto nos ensina? E esse texto, esse trecho do texto especialmente, é que quando nós estamos com a nossa expectativa no Senhor, quando nós vencemos as adversidades,
quando nós não desistimos de entrar na presença do Senhor, Ele vê a gente. Não importa aquilo que você esteja passando, aquilo que você esteja enfrentando, o seu clamor e a sua convicção de que Deus pode mudar, toca o Senhor. No meio da multidão, ele olhar e entender que alguém havia tocado, que alguém havia o tocado, é a convicção que nós precisamos para crer. Deus está vendo você. Deus não se esqueceu de você. Não é porque você está há 10, 11, 20 anos à espera de algo que o Senhor não te viu. O Senhor está esperando você colocar a sua expectativa no lugar certo e correr para a presença dEle. Como eu disse, pare de ficar pensando e agindo como se Deus um dia fosse querer algo, e comece a crer que Deus já quer que aconteça. Você vai falar para mim que o Senhor não quer que a sua família se converta? Você vai falar para mim que Deus não quer que você viva uma vida plena e abundante nele? Isso são convicções que a gente precisa ter no nosso coração. A gente precisa ter a convicção que é esse o desejo de Deus. Não é se Deus quiser que a sua família vai se converter, Ele quer. Não duvide, creia. Eu sou viciado, tenho vícios, tenho dificuldades em caminhar na presença do Senhor. Ei, não duvide que aquilo que o Senhor quer é livrar você disso. Então somente creia e toque no Senhor. Toda vez que a gente se encontra com alguém, e eu fico imaginando o encontro dessa mulher do fluxo de sangue com Jesus, eu fico pensando sobre aquilo que acontece no encontro. Toda vez que a gente se encontra com alguém, eu estou falando agora de forma natural, não é algo espiritual, mas é algo natural. Toda vez que nós nos encontramos com alguém, nós entregamos algo e recebemos algo. Você concorda comigo? Se de repente você está com alguém super mal-humorado e você se encontra com essa pessoa, muito provavelmente você pode reter um pouquinho do mau humor dela. E você fala, por que será que eu estava assim? Eu não estava sentindo isso. Porque todos os encontros promovem a entrega de algo e você recebe algo de alguém. São os relacionamentos que a gente tem. E eu acho interessante, porque esse encontro, ele promove 3 coisas. Aquela mulher, quando se encontrou com Jesus, ela tinha fé. Amém? A fé dela fez com que Jesus liberasse virtude. Ela tinha fé. Jesus libera virtude, libera poder, e ela recebe a cura. Que os nossos encontros com Cristo sejam cheios de fé, para que recebamos poder de Deus e sejamos curados por Ele. Agora, a última coisa que esse texto nos ensina essa noite é que ver a manifestação daquilo que Deus pode fazer não garante a você a experiência de viver o milagre. Ver é diferente de viver. Havia uma multidão que muito provavelmente também tocava Jesus. Havia uma multidão que estava ali aglomerando Jesus, perto de Jesus. Mas ver aquilo que Deus pode fazer é diferente de viver. Então sabe qual é a nossa missão nessa noite? É sair da multidão e ser como aquela mulher de fluxo de sangue que crê que o Senhor pode operar um milagre. Que você possa sair dessa noite não querendo ver aquilo que Deus pode fazer, mas começar a crer naquilo que você pode viver nele, naquilo que Ele pode te levar a viver. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado,
Mas eu tenho a convicção de que há um tempo de cura liberado sobre a nossa igreja. Há um tempo de transformação. Há um tempo de toque dos céus. Mas eu creio que para isso nosso coração precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer fazer. Eu quero concluir essa mensagem lendo com você os 2 últimos versículos. Na verdade, os 3 últimos, a partir do 32. Dizendo: mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, tocado. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Encontros promovidos por Jesus nos dá liberdade, nos dá paz. E talvez você não esteja vivendo ainda esse momento de paz, mas eu creio que se você tão somente crê no Senhor nessa noite, tudo aquilo que você tem precisado, não é aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa para continuar na caminhada com Ele, o Senhor pode liberar sobre a sua vida. O Senhor pode fazer acontecer na sua vida. Eu concluo perguntando: quem aqui nessa noite deseja colocar as suas expectativas no Senhor, crendo que Ele pode mudar a sua vida? Se você crê nisso essa noite, eu quero convidar você a dar um passo de fé. Um passo de fé de entregar a sua vida a Jesus. Porque aquilo que o Senhor pode fazer, Ele faz principalmente quando estamos aliançados com Ele. Quando nós estamos com o nosso coração nele. E talvez essa noite você precise colocar o seu coração no Senhor. Então eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir, é você e Deus. Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos, a curvar a cabeça. E é você nessa noite repetir uma oração comigo e dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu coloco a expectativa da minha vida em Ti. Eu já coloquei em tantos lugares, em tantas pessoas, em tantas situações, e o que teve para mim foi nada além de frustração. Mas hoje eu tiro a expectativa daquilo que é natural e coloco a minha expectativa naquilo que é sobrenatural. E eu entrego a minha vida a Ti, reconhecendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.